Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 1º de setembro, estamos no 22º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 7, versículos de 1 a 8, de 14 a 15 e de 21 a 23. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com mãos impuras, isto é, sem as terem lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Meu irmão, minha irmã, as coisas criadas por Deus são boas, porque são criadas por Ele, para o ser humano. Cada criatura é uma palavra de amor do Criador. Se houvesse algo mal na criação, Deus não o teria criado. O mal, portanto, não está nas coisas criadas, mas no abuso da liberdade. Dito nas palavras de Jesus: o que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. É do coração do homem, ou seja, do exercício errado da liberdade, que vem as impurezas e os pecados. Por isso não basta lavar as mãos, os copos e as vasilhas de cobre para se manter livre da impureza moral. É preciso cuidar da pureza do coração, da pureza da consciência. Assim, não há moralidade das coisas criadas. O que há é a moralidade dos atos humanos. As coisas criadas em si mesmas não são morais, mas o que o ser humano faz com elas pode ser qualificado de moral ou imoral. A moralidade não qualifica as coisas criadas. Elas são boas. Por quê? Criadas por Deus, para o ser humano. A moralidade qualifica os atos humanos. Eles podem ser bons ou maus. Como faço para saber se uma ação que eu faço é boa ou má? Todos nós possuímos a razão e a consciência moral, que nos permitem julgar com clareza sobre a bondade e a maldade de uma ação. Há algumas diretrizes que nos ajudam a distinguir as boas das más ações. Primeiro, a ação que eu escolho fazer. Por isso, aquilo que eu faço deve ser bom. Há muitas ações que são boas. Caridade, paz, paciência, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, modéstia, clemência, castidade. Existem ações que são más e devem ser evitadas.
Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro e são elas que tornam impuro o homem. Segundo elemento importante, a intenção com que faço algo. A intenção é a finalidade com que faço alguma coisa. A intenção não torna bom um ato em si mal. Roubar bancos é sempre mal, mesmo que eu tenha a intenção de distribuir o dinheiro aos pobres e necessitados. Por outro lado, uma má intenção pode tornar má uma ação que em si mesma é boa. Posso ajudar uma pessoa a levar suas compras para dentro de casa com a intenção de preparar um assalto. Posso prestar um serviço com a intenção de me exibir, de me vangloriar. Terceiro, as circunstâncias e as consequências do ato são elementos secundários da ação moral. Podem atenuar ou aumentar a responsabilidade da pessoa. Por exemplo, o montante de um furto, o montante de uma doação, agir por medo de morrer. As circunstâncias não podem modificar a qualidade moral dos próprios atos. Não tornam boa ou má uma ação.